Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Itaú e o novo resultado do segundo trimestre de 2026. O banco reportou um lucro de mais de 12 bilhões, pessoal. O lucro do Itaú subiu de uma maneira bem expressiva, tá? E teve uma alta em relação ao primeiro trimestre de 2026. Ficou em linha com as perspectivas do mercado e detalhe, as perspectivas do Itaú ainda não pararam. Além desse lucro bilionário, o banco, a partir do terceiro a quarto trimestre, pretende continuar com seu crescimento consistente de ROI, de lucratividade, de bons pagamentos e dividendos. Então já fique comigo até o final que eu vou revelar um segredo aqui sobre Itaú que pode fazer as ações hoje cotadas em R$ 45, R$ 46 reais ainda estarem bem baratas. Observando essa lupa de crescimento no médio prazo, o banco ainda poderia dobrar de preço e a perspectiva de proventos para este ano pode ser bastante atrativa. Mas antes de falarmos sobre esses novos resultados de Itaú, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje o Itaú é a minha maior posição da carteira de ações do canal, juntamente com o Banco do Brasil, né? Os dois maiores bancos aqui do país em ativos totais representam a maior posição da carteira de ações do canal. Então o Itaú ele se tornou uma posição elevada muito rapidamente, tanto por conta de aportes, reinvestimento de proventos, né, e valorização das ações, porque quando eu comecei a comprar o Itaú, eu comecei a comprar ali na faixa dos 30, 31 reais, né, que foi uma cotação bem interessante que eu comecei a montar posição. O banco estava bem barato. Hoje ele ainda está barato. Claro que não está tanto quando estava nos 31 reais, mas ele ainda se encontra descontado, com um bom potencial ainda de valorização. E já vamos tratar disso já já. Quando a gente pega aqui, ó, o balanço do segundo trimestre de 2026, o mercado estava meio, né, com ceticismo, acreditando de que o lucro poderia cair neste trimestre por conta da alta da inadimplência no setor bancário. Só que, na verdade, o mercado se esqueceu que o Itaú, ele não tem, né, a mesma carteira de crédito do que o Bradesco, o Santander e o Banco do Brasil, que ambos estão em crise de crédito, com exceção do Bradesco, né, que agora está aí tendo um turnaround, recuperação do lucro, então o banco está tendo crescimento do resultado. Mas em contrapartida, o Banco do Brasil e o Santander estão sendo bem impactados com a alta da inadimplência. O Itaú, em comparação a todos eles, segue o mais sólido de todos. Por quê? Porque a carteira de crédito do Itaú é muito voltada para alta renda, tá? Ou seja, para grandes empresas e clientes, pessoas físicas de alta renda, que não sofrem com a volatilidade do cenário macroeconômico brasileiro. Exemplo, né? A gente tem ali os outros bancos que sofrem com uma Selic mais alta, sofrem ali, né, com alta de inadimplência para pessoa física de baixa renda, o agro também segue impactado com esses juros altos, enquanto o Itaú segue liderando porque a sua carteira de cliente é muito voltada para os ricos, né? Então não sofre essa volatilidade, fora que ele foi muito restritivo na concessão de crédito. Em vez dele focar em volume, como os outros bancos focaram, ele focou mais ali em spread, né, e qualidade do que só sair ganhando cliente aí desenfreadamente. A carteira de crédito do Itaú é a maior de todas, com 1,5 trilhão de reais. Em segundo lugar, temos aí o Banco do Brasil e em terceiro lugar temos o Bradesco, né, como a terceira maior carteira de crédito aqui do país. E a gente percebe que o Itaú segue uma máquina, gerando muito resultado, né? O banco aí cresceu o resultado, tá reportando um ROI na faixa de 24%. A carteira de crédito segue crescendo como um todo, tanto na parte de pessoa física, micro, pequenas e médias empresas e grandes empresas, que é onde o Itaú tem uma grande posição. Olha só, dos 1,5 trilhão que a gente tem de carteira de crédito, o Itaú tecnicamente tem 1/3 da sua carteira voltada para grandes empresas. É por isso que ele não sofre com inadimplência como os outros bancos, né? Fora que a outra parte aqui, ó, 487 bilhões de pessoas físicas estão clientes de alta renda, os ricões, né? Que tem aí empréstimos com o Itaú, pagam seus
créditos não ficam devendo para o banco, né? E, consequentemente, o banco consegue manter uma inadimplência bem controlada. A margem financeira segue crescendo, isso aqui é muito bom, é o quanto que o banco está gerando de receita líquida sobre, né, a margem dele. Perceba que está aumentando cada vez mais, cada resultado que passa, o Itaú cresce a sua margem financeira. O único ponto negativo desse resultado foi a parte ali de seguros, né, que o mercado acabou citando de que ficou meio de lado. Mas isso aqui não é algo de se temer, porque a parte de seguros cresce a uma taxa de 5 a 6% ao ano na média, que já é muito bom, né? Até porque metade do resultado do Itaú está voltado para a parte de seguros. A parte ali, a sua operação de seguros contempla grande parte do seu lucro. E perceba que, já por ele ser seletivo há bastante tempo, os indicadores de inadimplência seguem bem controlados. Perceba que a inadimplência de 15 dias está em 2,2% e a de 90 dias muito controlada, em 1,9%, né? Estável em relação ao trimestre passado, e perceba que o Itaú, nesse cenário difícil, tem mantido uma inadimplência de 1,9%. E imagina só com a taxa Selic caindo, tá? Essa inadimplência pode atingir 1,8%, 1,6%, que o lucro do banco poderia continuar se expandindo conforme essa inadimplência fosse se reduzindo gradativamente, né? Então esse aqui é um ponto muito positivo no banco. Se a gente olhar, o índice de eficiência deu uma leve piorada em comparação ao outro trimestre, mas nada muito fora do normal, ainda continua com bom índice de eficiência, e o Itaú tem bastante espaço para reduzir esse índice de eficiência conforme for passando os trimestres. E o índice de capital também segue muito bom, na faixa de 13,8% ao ano. O guidance do banco projeta crescer a sua carteira de crédito de 5,5% a 6% neste ano, projeta crescer com margem financeira, projeta crescer aqui, o custo de crédito está mantido, está com bom custo de crédito, na faixa de 38 a 43 bilhões, e a receita de prestação de serviço, que é a parte negativa, tende a crescer um pouco menos. Mas, né, nada muito fora do padrão, o Itaú continuará sendo sim uma máquina de reportar resultados, porque a qualidade dele é um banco anticíclico, né? Não é um banco ali que traz uma surpresa muito grande no lucro para baixo ou para cima, se bem que ele tem crescido muito bem esses anos. A grande pergunta é, será que agora a R$45, até porque abrir no pregão de hoje, as ações do Itaú seguem se valorizando 2,32%. Normal, né? Pós-balanço, ele vai se valorizar mesmo. O mercado gostou do balanço, mas não é uma alta nada fora do comum. Diferente se ele subisse 6, 7, 8%. Para um banco de qualidade subir 2 a 3% não muda tanta coisa. Até porque até R$47 o Itaú ainda estaria barato. Vou mostrar aqui para vocês, tá? A média do banco de longo prazo é ser cotado por um PL de 13 a 14 vezes em mercados mais ali realísticos, digamos, né? A perspectiva de lucro neste ano é na faixa de mais ou menos 52 bilhões de reais, porque ele pretende ter uma aceleração de resultados a partir do terceiro trimestre a quarto trimestre de 2026. Se você pegar aqui e dividir pelo lucro líquido atual, você ainda tem um PL de apenas 9,36 vezes, o que é barato para o Itaú, que negocia com um PL médio de 14 vezes o seu lucro. Então você ainda teria um potencial de alta de curto prazo nas ações, só para ele retornar para uma espécie de preço justo de 49%, mostrando que o banco está barato. E se a ação hoje subir 49%, isso pegando a ação ordinária, você teria uma cotação de 60 a 68 reais, mostrando que o banco ainda estaria barato, abaixo dos 50 reais, pessoal. Ainda tem margem para Itaú, tanto para bons proventos e também para valorização. Para dividendo, supondo um valor de mercado de 487 bilhões, o banco pretende contemplar um payout de 70%. Então, o dividendo operacional do Itaú neste ano pode ser na faixa de R$ 13,30 por ação. 13,30 por ação, nas cotações atuais de R$ 46, você tem 7,1% de dividend yield. Isso somente o operacional, né? Fora que o banco tem tido excesso de capital e tem repassado extraordinários a cada fevereiro de todo o ano. Então, somando aqui um extraordinário, o Itaú pode pagar uns 10,1% de yield projetado para 2026 em diante com o crescimento do resultado, fora o potencial de alta nas ações, né? Até se você usar a fórmula do Warren Buffett e do Gordon de curto prazo, o Itaú tá muito barato, né? Por quê? Se você supor aqui um crescimento médio do lucro de 8 a 9% ao ano para os próximos 10 anos, né? O Buffett exigia 12%, você faz uma diferença que vai de 8, vamos ser conservador, 8%. Você tem a diferença de 4. O LPA do Itaú, projetado para este ano, tende a ser na faixa de 4,71. Então, 4,61
dividido pela diferença, né, de 0,4, como a gente verificou, da diferença do que o Buffett exige sobre o que a empresa cresce, você tem um preço justo de R$ 117, o que dividido por este preço atual de 46, você tem um potencial de alta de 155% na cotação. E utilizando-se a fórmula de Gordon, o Itaú tem contemplado um custo de capital de 13 a 12% ao ano na média, né? Observando-se nos últimos 15 anos, o Gordon, supondo aqui um crescimento mínimo conforme a inflação, 6% ao ano. Então, se ele tem um custo de capital médio de 13 e você faz menos 6, supondo a inflação média aqui do Brasil, você tem uma diferença de 7. Aí você vai pegar o LPA, que seria o lucro por ação, e dividir por 0,07. Então, na verdade, o preço justo do banco pelo Gordon seria de R$ 67,28, mostrando também que no curto prazo ele já estaria barato, até R$ 50. Eu acho que Itaú tá descontado. Fora que até R$ 50, pessoal, você ainda pode receber um dividendo, se você compra até R$ 50, de 6% ao ano. Pelo menos o dividendo operacional, que é o mínimo que a gente quer receber com empresas de boa qualidade. Então, na verdade, até R$ 47, R$ 48, eu acho o Itaú barato. 48 não para fazer grandes aportes, né? Para fazer aportes mais contidos. Mais abaixo ali dos 45, 44, eu já acho uma região de preços para fazer grandes aportes. Nada se trata de recomendação, tá? É a minha visão aqui com o banco e cada um tem uma visão diferente, né? Vai depender aí das suas perspectivas para essa ação, olhando para o médio a longo prazo. Mas está barato, o resultado segue muito sólido, os proventos tendem a ser altos. E se eu calcular quanto que o provento extraordinário pode vir bem alto, porque veja bem, pessoal, se ele reportar um lucro de 52 bilhões, no ano passado, olha quanto que ele distribuiu em dividendos, tá? Só para você ver de dividendos extraordinários, só para vocês terem uma noção aqui do que eu tô falando para vocês. O Itaú chegou a distribuir no ano passado, reportando um resultado bem inferior com o que tá agora, tá? O lucro do Itaú no ano passado foi de apenas 44, 45 bilhões, o que foi bem mais reduzido quando você compara com a janela atual. Então, supondo aí que o banco vai distribuir um extraordinário neste ano, a perspectiva, né, é que ele distribua, se você colocar aqui, ó, em 10 anos, crescimento do lucro líquido, os proventos que o banco anuncia. No ano passado, se você colocar aqui, ó, em 2025, lá a gente pode pegar aqui, né, em fevereiro. Você pega aqui mais ou menos em fevereiro de 2025, o banco chegou a pagar 1,84, 1,85 por ação. Já em 2026, ele também pagou na faixa de 1,90. Então, a perspectiva é neste ano aí, no pior dos cenários, ele pagar uns R$2 por ação. Isso de extraordinário. Que nas cotações atuais, se a ação não subir muito até lá, tomara que não, né? Porque a gente quer acumular barato, o provento extraordinário será de 4,3% para fevereiro de 2026. Claro que eu não conto com esse dividendo, mas a própria política do Itaú falou que caso ele continue tendo excesso de capital e o resultado continue crescendo forte como está agora, ele vai continuar assim distribuindo dividendos extraordinários, observando-se para os próximos anos. E é uma empresa de muita qualidade, gerou muito valor para o acionista, mais de 1000% aqui numa lupa de 10 anos, o que dá mais de 27% ao ano na média, e a perspectiva, né, para o longo prazo é muito positiva. Vamos supor que o lucro do Itaú, fazendo aqui a nossa última análise, antes da gente engatinhar aqui para o fim desse vídeo, né? Vamos supor aqui, pessoal, que o lucro do banco cresça uma taxa, vamos colocar bem conservador, 7% ao ano. Vamos colocar até menos do que 8, até menos do que 9. Vamos supor que com 50 bi de lucro, vamos retirar aqui os zeros, ele cresça 7% ao ano por 10 anos, para a gente calcular o retorno embutido na ação para daqui a 10 anos. Ele pode lucrar 98 bilhões lá para o ano de 2036/2037. Hoje você pode estar comprando o Itaú por um PL, se você colocar aqui, né, o PL de longo prazo, comprando a valor presente, 487 bilhões dividido por 88 bilhões de resultado, a gente viu ali, né, basicamente, 93 bilhões, né, de resultado, 98 bilhões, pessoal. Coloquei até menos aqui na calculadora. Vamos colocar 98 bilhões, você está comprando o banco por 4,96 vezes o lucro. Utilizando-se a fórmula do Warren Buffett, né, supondo a mesma base acionária, dividido aqui no que a diferença do que cresce, do que o banco está crescendo de fato. Então, ó, temos 12% pelo Buffett, o banco cresce 7%. Então, temos uma diferença de 5%. Vimos que o LPA, para daqui a mais ou menos, né, colocando ali 10 anos, será numa lupa de mais ou menos, pessoal, 8,88. Então, dividido por 0,05, preço justo do Itaú para daqui a 10 anos, R$ 177, observando-se pela fórmula do próprio Warren Buffett, né? O que traria um potencial de alta
de 286% no preço da ação. E aí, se você colocar em 10 anos que o banco suba 286% na cotação, supondo um crescimento médio do lucro e ROI de 20% ao ano, você está supondo aí 14% ao ano só em alta. Porém, o dividendo tende a ser na média de 8%. Aí você coloca uma taxa de crescimento de 7%, o retorno embutido na ação pode chegar a 30% ao ano na média, pelos preços atuais. Ele poderia repetir essa lupa do que ele deu aí há 10 anos de 27% ao ano, porque o ROI está alto, o lucro não para de crescer e o banco continua distribuindo um provento bem interessante, porque agora não há mais motivos para o Itaú manter um payout baixo, ele não tem mais para onde crescer tanto. Então, por já ser uma empresa consolidada, ele obrigatoriamente tem que distribuir bons dividendos para o acionista, né? Na tentativa de remunerar o acionista na maneira adequada. O excesso de capital que não tem o que fazer, porque o ROI já está nas alturas, ele pode repartir essa fatia para os acionistas no médio a longo prazo. Então essa é a minha visão com o Itaú, mais um resultado sólido. Agora vamos aguardar aqui o resultado do Bradesco, né, e do Banco do Brasil, que são os únicos bancos que estão para reportar resultado. Também vou gravar aqui no canal, Banco do Brasil e Bradesco. Bradesco, o resultado sai hoje no dia 5, após o fechamento do mercado, e o Banco do Brasil é o último banco a reportar lucros, lá no dia 12, né, de basicamente aqui agosto de 2026. Então, meu veredito, pretendo continuar aumentando posição no Itaú e dado esse cenário positivo e as ações ainda mal precificadas pelo mercado, ele pode sim representar a minha primeira maior posição, porque já tem pago bons proventos no curto prazo e a perspectiva, né, é de valorização nas ações, olhando para o médio a longo prazo. Bom, pessoal, e para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. É totalmente automatizada e contém aqui, né, os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora que você ainda tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará? O link desta belezura estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na bio do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Itaú e qual é a sua perspectiva de longo prazo. Em particular, tem o Itaú na carteira, mesmo a R$ 46, eu sigo aumentando posição, acho que está barato. Cotado por um PL de 9 vezes projetado para este ano e para 2027 e com yield projetado alto, né? Podendo trazer um bom retorno sobre o meu investimento aplicado, observando-se para os próximos anos. Eu só deixaria de comprar se ele ultrapassasse R$ 50, que eu poderia ver outras oportunidades mais atrativas aqui no curto prazo, porque também não é só qualidade, né, pessoal? A gente também tem que tomar cuidado com o preço. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!